meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Sempre rogamos a Jesus, de uma certa forma não muito correta, que Ele nos ilumine, mas porque Ele está sempre nos iluminando, nós é que não percebemos. Mas é em nome do Mestre Jesus que nós nos colocamos para falar um pouco sobre o seu Evangelho e sobre as nossas necessidades, os nossos sofrimentos, os nossos medos, as nossas angústias, os nossos desejos e, por que não dizer também, as nossas alegrias. Mas quando nós procuramos uma casa espírita, algo nos leva até essa casa, algo nos movimenta para ela. Uma necessidade que nós temos, que não sabemos identificar muito bem, mas que pouco a pouco nós vamos sendo que quase que como levados para ouvirmos sobre Jesus, sobre a fé, sobre a maldade, sobre a bondade, sobre as tristezas, sobre as saudades, sobre os desequilíbrios no nosso lar, em nós mesmos. Porque muitas vezes nós nos pegamos diariamente com uma certa tristeza, acordamos triste. Outras vezes acordamos irritados. Outras vezes acordamos desanimados. E quando não é assim, ao longo do dia tem momentos que nós estamos bem e tem momentos que nós não estamos tão bem. E nós não sabemos explicar muito bem ou sequer conseguimos imaginar por que é que eu estou assim. O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo com o meu filho? O que está acontecendo com o meu esposo, com a minha esposa? O que está acontecendo com as pessoas com as quais eu convivo? Eu vou a um determinado lugar, as pessoas reclamam, se queixam que estão cansadas, estão queixosas da falta de esperança, queixosas da própria vida, desanimando em si mesmo, sem sequer encontrar uma resposta para aquela tristeza profunda, onde tudo começa a ficar muito cinza, muito escuro, e o nosso coração vai ficando pequenininho, muito pequenininho. E nós não temos explicação para isso. Até agora. É que nós, quando somos crianças e nós somos ensinados nas religiões, na fé, seja na fé católica, seja nas demais, nós entendemos aquilo que nos dizem. Deus Todo-Poderoso, Jesus, o seu Filho, a Santíssima Trindade. Nós entendemos, ou achamos que entendemos, que existe o céu, o inferno, o purgatório. Nós entendemos que existem anjos da guarda, entendemos que existem os demônios, entendemos que aqueles que erram e são condenados ao fogo eterno. E assim nós vamos criando em nossa mente uma série de conceitos errôneos sobre o que é a vida, sobre o que é estar nesse momento como nós estamos e sobre o que existe depois da morte. Algumas doutrinas dizem que a morte ela é definitiva, que a morte nos separa entre os bons e os maus. Mas o que é ser bom? O que é ser mau? O que é verdade e o que é mentira? O que é certo e o que é errado? Dependendo do ponto de vista, pode ter muitos significados. Então nós temos que começar a abrir a nossa mente, clarear o nosso raciocínio lógico e começar a perceber que existe algo mais que nós não sabemos. Ao procurar a casa espírita e ao adentrar a sala de passe, o que vocês acham que está acontecendo ali? Existe um grupo de pessoas que entram, se preparam, oram
se concentram e pedem para que vocês entrem. Mas o que é que está acontecendo? O passe, será que é isso que me dizem? Uma manipulação de energias? Um mexer de mãos? E por que eu preciso passar pelo passe? Porque não basta apenas essa fala que eu estou aqui. Porque é necessário que, dependendo de como eu me sinto, eu entro na sala de passe e ao sair eu me sinto melhor. Mas logo depois as coisas voltam como eram antes. É isso que eu vou falar, sobre a desobsessão. A desobsessão e a responsabilidade daqueles que trabalham com isso, os passistas. E a responsabilidade daqueles que entram na sala para receber o passe. É sobre isso que eu quero traçar um panorama, um pouquinho superficial, é verdade, não vou entrar em grandes detalhes, mas para resumir, a desobsessão é um trabalho espiritual que os trabalhadores da casa espírita realizam para socorrer encarnados e que estão sofrendo o assédio de espíritos maus. Com isso eu estou dizendo a vocês que após a morte do nosso corpo físico, nós não desaparecemos. Nenhum de nós aqui, após desencarnar, após morrer, ser sepultado, entrar no estado de putrefação, e desaparece. Porque o Pai não criaria um espírito, um corpo tão bem elaborado para simplesmente se transformar em poeira. Nós continuamos existindo de acordo com o que nós fomos aqui. Se nós fomos bons, continuamos bons. Se nós fomos mentirosos, continuamos mentirosos. Se nós somos maus, continuamos maus. Se nós somos perversos, continuamos perversos. Se nós somos ciumentos, continuamos ciumentos. Então nós não modificamos o fato de morrer. Quando nós dizemos assim, ele morreu, que Deus o tenha em seus braços, que ele siga um bom caminho e que ele possa descansar em paz, nós não sabemos o que estamos falando. Nós temos que nos perguntar como é que foi a vida dele encarnado. Se usou drogas, se batia na esposa, se violentava os filhos, se era um mentiroso, se era alguém que participava de crimes. Então esse não vai ter uma boa paz. Esse não vai descansar nos braços de Deus. Ele tem contas a acertar. E é nesse sentido que nós precisamos entender que tudo aquilo que nós fazemos, os nossos atos, as nossas palavras, o que nós pensamos, determinam o que eu sou. Portanto, eu posso estar aqui falando para vocês algo bem preparado, bem elaborado, com palavras bonitas, mas por dentro o meu coração é escuro, meu coração é negro. Eu apenas falo. Falar é fácil, basta treinar. Você fica à frente do espelho, treina, você fala para qualquer um. Mas o que é que vai no meu coração? E é exatamente o que está em meu coração e aquilo que eu penso que atrai espíritos maus ou bons. Se eu penso no bem, não é possível pensar no bem 24 horas, mas se eu me esforço constantemente, se eu procuro praticar o melhor de mim, se eu procuro ser o melhor em bondade, do jeito que eu entendo bondade, eu atraio espíritos bons ao meu lado, que vão sim me proteger, que vão sim me defender de assédios de espíritos maus. Porque não se enganem, meus amigos, todos nós que já nascemos, que estamos encaminhando-nos para a morte, para o desencarnar, vide meus cabelos brancos. Logo estarei voltando para o mundo espiritual. Então, é necessário que eu comece a pensar na minha vida espiritual. Não me voltar tanto para a vida material, para o meu dia a dia, a minha ganância, o meu desespero, o meu corre-corre. Eu preciso encontrar um tempo para me dedicar a mim mesmo, a Jesus, ler o seu Evangelho, entender o que ele está dizendo, praticar o bem na medida do possível. Se eu não consigo sair praticando o bem por aí, eu procuro praticar o bem em mim mesmo. Me tornar mais calmo, me tornar mais sereno, mais compreensivo da vida, não me angustiar com problemas de outros, porque eu não conseguirei resolver, mas tentar aliviar esses problemas de outra forma, porque assim eu atraio bons espíritos.
Portanto, a desobsessão, quando vocês entram na sala de passe, não é para afastar todos os espíritos, é para trabalhar com aqueles espíritos que são maus, que estão ao nosso redor, que foram atraídos por nós, ou que são adversários nossos de outras vidas. Nós já tivemos outras vidas e não fomos bonzinhos. Nós fizemos grandes tragédias e criamos inimigos. E eles ficam nos procurando, às vezes levam anos para nos encontrar, porque talvez na outra encarnação eu fui mulher e hoje eu venho como homem. E ele fica procurando, por um longo tempo, alguém que nasceu no corpo de homem, mas ele ainda acredita que seja feminino, até que ele reencontra a pessoa e aí a identifica como aquele adversário do passado e começa a obsessão. E a obsessão, ela tem uma característica que ela não para, ela começa e permanece 24 horas, noite e dia, atrás de você, dormindo ou acordado, trabalhando ou descansando. O espírito obsessor, ele não se cansa, ele vai procurar agir de uma forma sutil para lhe prejudicar, e não importa o tempo. Pode começar aos 5 anos de idade e ir até a velhice. Ele tem todo o tempo do mundo, ele não está encarnado, ele não depende do corpo, ele é invisível. Você não o sente, você não o vê, mas sente as ações fluídicas dele, porque ele começa a colocar energias sobre nós, energias ruins, que vão causando aquilo que eu falei no começo: irritabilidade, angústia, tristeza, depressão, pânico, toque. Vai acontecendo isso conosco. Quando entra na sala de passe, os passistas vão retirar essas energias e vão deixar com os amigos espirituais para que elas possam ser modificadas em energias boas. Mas muitos de nós que aqui estamos, trouxemos espíritos conosco. Espíritos que nos acompanham, ou pelo pensamento, ou porque estão querendo nos prejudicar, são trazidos para cá nos acompanhando. E quando entramos na sala de passe para a desobsessão, eles ficam na sala de passe, para serem atendidos depois em outra reunião. A importância disso tudo é que o trabalho de desobsessão é de grande responsabilidade. Não é qualquer trabalhador que pode se propor a fazer isso. Não é qualquer iniciante na doutrina espírita que vai trabalhar com desobsessão, porque nós estamos lidando com pessoas que não têm o corpo físico, mas é inteligente, tem vontade, tem desejos, procura planejar o que vai fazer. E para lidar com esses espíritos, precisa ter pessoas preparadas para isso. Não é qualquer um. E aquele que vai passar pela desobsessão precisa entender que esse espírito que lhe está fazendo mal, que lhe está prejudicando, também tem a sua própria dor, também tem o seu próprio sofrimento, tem a sua própria angústia, tem o seu próprio desespero. Ele em si também é uma vítima. E daí é importante que aqueles que vão trabalhar com ele entendam isso, que ele não é um inimigo, que ele não é aquele espírito que não tem jeito, que ele não é aquele espírito condenado a ser perverso a vida toda. Não é assim. Porque muitos deles passaram por grandes dores, por grandes sofrimentos. Muitos deles odeiam Jesus. Aí nós fazemos assim: por que odeiam Jesus, esse mestre tão bom, esse mestre tão amoroso, que traz um evangelho que sempre nos traz a esperança da continuidade da vida, aquele que diz que nos ama? Por que esses espíritos odeiam Jesus, a quem chamam de Cordeiro? Vocês são seguidores do Cordeiro, vocês são seguidores daquele crucificado, vocês são cordeiros como ele, se deixam levar para a imolação, para a morte. Por que eles falam isso? Porque adquiriram esse ódio contra Jesus. E se eles odeiam Jesus, eles também vão nos odiar, porque nós somos seguidores de Jesus. Então o trabalhador de desobsessão, ele é um trabalhador da linha de frente.
Ele ali naquela sala ou em outra sala, vocês não conseguem sequer imaginar o conflito que está existindo ali. Espíritos bons tentando socorrer espíritos sofredores que não querem ser socorridos. Eles não querem, porque nós somos seguidores de Jesus, esse Jesus pelo qual eles morreram, pelo qual eles foram queimados, pelo qual eles foram sacrificados, crucificados, jogados às feras. Eles acham que é Jesus que fez isso, mas eles não entendem que o Evangelho do Mestre foi modificado a favor dos homens. E aqueles que modificaram o Evangelho, que criaram essas atrocidades, que queimaram centenas de pessoas, que guerrearam em nome do Mestre, que mataram crianças, mulheres, grávidas ou não, idosos, falando que serviam ao Mestre, mas não serviam a interesses próprios, queriam mais poder, mais dinheiro, mais terras, e eles são assassinados em nome de Jesus. E aí eles passam a odiar Jesus, sim, e passam a nos odiar também. Então, na sala de passe, o trabalho de desobsessão já acontece ali, mas é um conflito que nós não vemos, nós não nos apercebemos desse conflito. Muitos de vocês, ao entrarem na sala de passe, sentem tonturas, sentem calor, sentem desconforto, não querem entrar, querem voltar. Por quê? Naquele ambiente controlado, de energias elevadas, só entra quem é permitido. Os espíritos que adentram aquela sala só entram porque são permitidos entrarem. São aqueles que já estão prontos para serem socorridos. São aqueles que já estão prontos para ouvir o Evangelho. São aqueles que já não aguentam mais o mal que eles fazem. Eles estão cansados, eles estão esgotados, eles estão sem forças. Mas eles têm medo. Medo de quê? De serem colhidos pelas teias das leis do universo. E uma dessas teias é a reencarnação. Quando eles são coletados na sala de passe, eles vão ser preparados para nascer de novo. E como eles praticaram as suas vidas, tanto encarnados, quando depois que desencarnaram ficaram no mal séculos, acham que a vida dele como encarnado será boa? Será uma vida feliz? Será uma vida leve, alegre, sem nenhum problema? Claro que não. Porque a lei de Deus, a lei divina, a justiça divina, ela é igual para todos. Ela não é nem semelhante, ela é igual para todos. A lei de amor, a lei de progresso, a lei de destruição, a lei da reencarnação é para todos. Seja rico ou seja pobre, seja negro ou seja branco, não importa. Então eles têm medo de nascer de novo. Nós não temos medo de morrer? Quem aqui não tem medo de morrer? Levanta a mão se tiver coragem. Todos têm medo de morrer. Por que nós temos medo de morrer? Porque não sabemos como será depois que sair desse corpo. Quem estará me esperando? Amigos? Quem estará me esperando? Sombras? Luz? Para onde eu irei? O que irão me dizer? O que eu deixei de fazer, o que eu não fiz ou o que eu fiz errado? São esses medos que nos prendem. Então o nosso corpo está velhinho. A nossa mente já não consegue funcionar mais. Nós dizemos que está gagá, que está perdido em si mesmo. Mal consegue andar, mas não quer morrer. Não quer, por medo. E eles têm medo de nascer de novo. Porque sabem que nascerão com problemas sérios. Nascerão com problemas mentais, nascerão com deformidades. Nascerão em locais extremamente difíceis para viver. Que é para acertar as suas dívidas espirituais. Não são dívidas da humanidade, não são dívidas do homem. Não são dívidas que o credor vem te cobrar. O teu credor, aquele que vem te cobrar, é a tua consciência. E essa consciência não tem por onde nós escaparmos dela. Essa consciência nos dirá que nós falhamos, que nós precisamos recomeçar. E o recomeçar é reencarnar, é nascer de novo, é adquirir um novo corpo,
é ter novas oportunidades. Por isso que a reencarnação, que muitos odeiam e muitos não entendem, é uma bênção divina. Porque nós reencarnamos esquecendo o que nós fomos. Porque se nós não esquecermos o que nós fomos, nós não somos capazes de perdoar. Portanto, quando nós nascemos novamente e o véu de esquecimento toma conta do nosso espírito, é para a nossa proteção, é para a proteção daqueles que estão conosco, é para a proteção de todos os que estão vivendo conosco. E nós iremos praticar no esquecimento a tolerância. Por isso que temos um irmão que a gente não gosta tanto, ele não gosta tanto de nós. Já fomos adversários. Nós temos um pai e uma mãe que gostam um pouco mais de um filho do que do outro. Quando a minha mãe diz assim que eu gosto de todos do mesmo jeito, não é verdade. Mamãe, a senhora gosta de quem? De todos nós? Não, eu gosto de todos do mesmo jeito. Não é verdade. Sempre dá uma preferência de alma para com o outro. E ela arrebanha aqueles espíritos ao entorno dela para esmerilhar, para burilar, para educar. Daí a responsabilidade do lar, do pai, da mãe. A responsabilidade dos filhos quando os pais envelhecem. Cuidar deles, porque eles cuidaram de nós. E quando não o fazemos, temos que recomeçar. De que forma recomeçaremos? Se os nossos pais cuidaram de nós, cumpriram o papel deles. Mas se nós não cuidarmos deles, não cumprimos o nosso de filho. Temos que recomeçar. Nasceremos como filhos de outros que não irão cuidar de nós, quando estivermos na idade provecta. Portanto, o trabalhador passista, ele, em determinados momentos, na sala de desobsessão, ele se sente fraquejar. Porque as energias que ali existem, que vocês não têm ideia, não conseguem conceber isso, precisa muito tempo de estudo, de trabalho e dedicação. Tem momentos que o trabalhador passista, ele se sente fraquejar, mas ele precisa corresponder à confiança que a espiritualidade está depositando nele. Não basta entrar na sala de passe, não basta fazer curso, não basta ler livros. É preciso entender no coração a responsabilidade do amor que nós temos que ter para com esses espíritos que são socorridos ali. Eles são socorridos, e à medida que ele é socorrido, aquele encarnado, aqueles de vocês que ali entraram e se saíram melhor, também tem responsabilidade de modificar o comportamento, modificar a forma de pensar, modificar as atitudes. Nas pequenas coisas, não comecem pelas grandes, porque não conseguirão. Nós temos o hábito, há mais de milhares de anos, de nos prendermos às coisas do dia a dia. E, portanto, é difícil nos libertarmos. Mas, por exemplo, se eu sou uma pessoa que digo muito palavrões, ora, eu posso me policiar e não falar tantos palavrões, porque eu atrairei espíritos que gostam de palavrões. Se eu sou uma pessoa que gosto demasiadamente da bebida alcoólica, eu preciso começar a me policiar, porque eu atraio espíritos que gostam de bebida alcoólica e vão me fazer beber. Se eu gosto de cigarro, se eu gosto de drogas, eu preciso começar a cuidar e gostar de mim, abandonando esses vícios que atraem esses espíritos. O que eu estou dizendo com isso, meus amigos? Que não adianta vir à casa espírita, fazer o passo, os espíritos são socorridos, são encaminhados, são preparados para reencarnar, e nós saímos com os mesmos hábitos, com os mesmos vícios, angariamos na próxima esquina outra leva de espíritos que estão esperando por nós, e depois voltamos na próxima semana para trazê-los aqui, e eles são socorridos. O trabalho espiritual não para, ele não cessa, ele é maravilhoso. Mas e o benefício para nós? Esse é o ponto importante. Compreender que quanto mais eu procuro me libertar desses espíritos, acreditando que a casa espírita vai isolar a minha alma de todo e qualquer efeito maléfico lá fora, eu estou enganado.
Não acontece isso. Todas as vezes que alguém nos diz que estamos sob a proteção de Deus, sob a proteção de Jesus, é verdade. Mas eu preciso me perguntar, eu quero essa proteção? Eu desejo essa proteção? O que eu estou fazendo para ter essa proteção? Para ser merecedor dela? E é nesse sentido que nós vamos entendendo que a obsessão, ela precisa sim, depois de um determinado tempo em que a pessoa está obsediada, se é no comecinho, está se sentindo desconfortável, vem à casa espírita, um simples passe e resolve. Mas se ela já passa por isso há anos, tomando medicamentos psicotrópicos, psiquiátricos, fazendo terapia, fazendo uma série de coisas há anos e nada muda, é preciso repensar a vida. É preciso repensar o processo obsessivo desses espíritos, porque eles já estão entranhados, eles já conhecem as nossas fraquezas, eles já conhecem os nossos hábitos, eles já conhecem a nossa forma de pensar, mais do que nós mesmos. E muitas vezes, no processo de desobsessão, o trabalhador que ali está pode se desequilibrar. A carga energética é tão intensa que o trabalhador pode sentir esse impacto e ele se cansa, ele se desgasta e é preciso se recuperar. Por isso que as pessoas precisam ser responsáveis por aquilo que fazem, por aquilo que pensam. Quando nós, com o nosso pensamento, somos irresponsáveis no nosso dia a dia, para com tudo e para com todos, nós levamos para os trabalhadores problemas seríssimos. Não que eles não estejam protegidos. O trabalho de desobsessão tem sempre a proteção divina. Há espíritos que protegem o tempo inteiro. Mas há o desgaste orgânico, o desgaste físico. Nós vamos envelhecendo, então vamos tendo menos energia, nós trabalhamos o dia todo, tivemos aborrecimentos, várias coisas aconteceram para que nós chegássemos cansados. E é desse instante que nós vamos precisar entender por que muitos espíritos são cruéis, porque muitos espíritos são vingadores, porque muitos espíritos são perversos, porque muitos espíritos dizem para nós, não adianta, levei 100 anos para encontrar, não vou deixar. Você pode fazer o que quiser, você não irá me afastar dele ou dela, porque ela gosta de mim, ele gosta de mim, ele se sente bem comigo. Isso que você está fazendo é algo que ele não está gostando, ele veio aqui porque veio forçado, veio empurrado, portanto o seu trabalho não serve para nada. A gente ouve isso desses espíritos. E esses desobsessores, esses obsessores, eles precisam entender que aquilo que ele está falando, na verdade é uma bravata dele. É uma bravata. Se o trabalhador acreditar no que ele está falando, ele vence. Então, portanto, nós temos que olhar o que está por trás da palavra dele. Quando ele nos diz isso, você pode deduzir assim: muito bem, meu irmão, se você aqui está e está sentindo-se desagradável nesse ambiente, e você está acompanhando esse irmão ou essa irmã, por que é que você não se afastou? Eu não me afasto porque eu não quero. E não é verdade, é outra bravata dele. Pensem bem, quando nós nos ligamos fortemente a alguém, um namorado, um esposo, um amigo, uma amiga, e nós precisamos nos afastar. Alguém diz assim: vocês precisam se afastar agora. Não é difícil você se separar de alguém? O quanto você sofre, o quanto você se angustia, o quanto você pensa, o quanto você fica triste. É a mesma coisa com eles. Então ele está dizendo para nós, no momento da desobsessão, e aí está a responsabilidade do trabalhador e a responsabilidade daquele que veio ser assistido, de entender o que ele está dizendo. Então nós podemos dizer assim para ele: muito bem, meu irmão, se você está no comando de tudo, no controle de tudo, faça um teste. Procure se afastar, tente se afastar desse que você está ligado há mais de 30 anos.
E ele não consegue. Eu não consigo me afastar. Por que não consegue? Porque as energias se fundiram. E o encarnado precisa permitir que ele afaste. Se o encarnado não permitir, não entender e não deixar ele se afastar, ele não consegue. Ele se torna carcereiro, prisioneiro dele mesmo. E esse conhecimento é importante para poder socorrer esses espíritos, para que eles sejam hóspedes da casa espírita. A casa espírita séria, seguidora de Jesus, jamais em circunstância alguma, maltrata o espírito, por mais cruel que ele seja. Jamais. Sempre trata com amor. Então ele é recebido como hóspede da casa, um hóspede querido, um hóspede doente, um hóspede que precisa de cuidados. E essa casa, a partir desse momento, ele começa a acompanhar os trabalhadores da casa, com permissão da espiritualidade. Será que os trabalhadores dessa casa que eu aceitei ser socorrido fazem mesmo o que eles estão dizendo para mim? Começam a acompanhar os trabalhadores. Eis a responsabilidade de você não falar apenas da boca para fora, mas praticar o que você está falando. Então o trabalhador que começa a assumir compromissos mais sérios na casa, ele precisa ter em mente que a responsabilidade dele aumenta. Não é aquele trabalhador que está chegando no primeiro ano, que está passando pelo segundo ano. Não é isso. Esses são neófitos, estão aprendendo. Aquele que está dando aula, aquele que já está no serviço avançado, a responsabilidade dele é muito grande. Para com os que estão chegando, para aqueles que estão doentes, para com os espíritos e para com ele mesmo. Trabalho de desobsessão exige de cada um de nós grande responsabilidade. Por isso que Jesus nos disse: não pequeis novamente, para que não te aconteça algo pior. Porque Jesus, quando curava alguém, dizia isso. O que ele estava dizendo? Mude o seu comportamento, mude o seu pensamento, mude o seu falar, mude a sua alma. Porque se você não mudar, você cairá novamente na obsessão. Você será vítima de espíritos maus, demônios, como se dizia naquela época. Portanto, Jesus estava dizendo o quê? Eu sou capaz de curar você, mas a responsabilidade por manter essa cura é sua. Não pense que eu estou curando você e assim você poderá voltar à sua vida normal de balbúrdia e bagunça. Não é dessa forma. E assim nós, seguidores do Cristo, fazemos a mesma coisa. Só não dizemos para as pessoas, na hora, vá para casa e não faça algo para que não te aconteça algo pior. Não falamos isso. Mas essa necessidade tem que entender aquele que está precisando. Quando nós olhamos para alguém no nosso lar, no nosso trabalho, no nosso dia a dia e percebemos comportamentos estranhos, nós temos que levar em conta dois aspectos. Será que não tem uma influência espiritual aí? É uma pergunta, não é uma afirmativa. A segunda afirmativa é a seguinte: o que é que esse irmão está fazendo que permite a possibilidade desses espíritos estarem causando mal a ele? Que tipo de comportamento? Já viram pessoas que ficam, por exemplo, assim? Já viram? Ou pessoas que ficam o tempo todo assim? Ou levantam e se movimentam inquietamente? Ou movimentam a cabeça procurando algo o tempo todo? Há influência espiritual sobre eles. E eles precisam de acompanhamento espiritual. Agora, o acompanhamento espiritual é algo muito sério. Não pode ser qualquer casa. Não pode ser qualquer porta que abre. Aqueles que ali estão também podem estar sob influência de espíritos maus, socorrendo aquele que ali chega, só que prejudicando ao invés de socorrer. Aí está a responsabilidade daqueles que procuram as casas. Tem que se informar sobre a casa. Tem que ver o que ela faz,
Qual é o comportamento daqueles que ali estão? O que eles falam, o que eles dizem, o que eles fazem. E, acima de tudo, se pedem algo em troca. Qualquer casa que venha pedir algo em troca, de forma declarada ou subterfúgio, fuja dela, porque são encarnados fazendo o mesmo que fizeram com esses espíritos que são obsessores, que foram crucificados, que foram queimados, são encarnados ganhando benesses monetárias, financeiras, de postos de ocupações sociais para se beneficiar. Esses não servem. Esses não servem. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quando esses irmãos são atendidos na casa espírita, eles mergulham em profunda meditação. Eles são levados a meditarem sobre os seus atos. Quando nós erramos, às vezes nós não paramos e pensamos assim: meu Deus, o que é que eu fui fazer? Não vem um arrependimento imediato, mas aí já está feito, e você não sabe como consertar aquilo. É exatamente isso que acontece com eles, quando eles se deparam com o mal que eles fizeram, quando é mostrado para eles o mal que eles fizeram por séculos. Quantas pessoas eles prejudicaram, quantas eles conseguiram desequilibrar, isso é mostrado para eles. E isso é um impacto tão grande sobre eles, que eles mergulham em um arrependimento terrível. E esse arrependimento que eles mergulham é um arrependimento que levará às vezes séculos para eles se recuperarem. Mas, olha que beleza, existe uma lei que eu não falei ainda, a lei do amor. A lei do amor, ela supera todas as outras leis. Por mais cruel que aquele espírito tenha sido, por mais perverso, por mais pessoas que ele tenha matado, por mais que ele tenha queimado, por mais que ele tenha assassinado, a lei do amor dá a ele oportunidade de recomeçar. Ninguém está condenado para todo sempre. Ninguém está abandonado, ninguém é órfão da espiritualidade. Compreender isso é entender que não devemos e não podemos, no momento de dialogar com o espírito e falar com ele através de um médium, achar que nós estamos numa posição superior a dele. Nós nos envaidecermos de estarmos falando em nome de Jesus, e já ouvi muitas vezes muitos irmãos encarnados conversando com espíritos, desafiando, ofendendo, prejudicando, ferindo mais ainda. E esse trabalhador, ao invés de estar servindo a Jesus, ele está indo contra Jesus, porque ele não está seguindo o mandamento do Mestre: amar ao próximo. Essa é a grande questão. E amar ao próximo é não olhar o que ele fez, porque isso ele irá responder. Querem um exemplo disso? Judas. Judas não traiu o Mestre? Não vendeu o Mestre por 30 moedas? Ou não vendeu? E Jesus sabia o que ele estava fazendo. E Jesus disse a ele: ide e faz o que tem que fazer. Mas Jesus jamais condenou Judas. Jesus aceitou o beijo da traição, sabendo que Judas estava sob o poder de espíritos obsessores, que estavam trabalhando para que o Mestre não continuasse com o seu evangelho por mais do que 3 anos. E esse processo nós precisamos entender, que é preciso aprender, dar tempo àquele espírito que é mau, que está obsediado, que está fazendo mal. Qual é o nome de Judas hoje? Quando nós malhamos Judas nas ruas, nas esquinas, nos postes, quem faz isso pode parar. Pode parar. Porque Judas hoje chama-se Judas o redimido. Aquele que se curou, aquele que se iluminou, aquele que tem o direito de trabalhar ao lado de Jesus. Judas o redimido. Mas no momento em que Jesus estava sendo crucificado pela traição de Judas,
que nós achamos equivocadamente que são os romanos que fizeram aquilo com Jesus, mas foram os judeus. Os romanos não estavam nem aí para Jesus. Um carpinteiro, pobretão, vai lutar contra o Império de Roma, mas Jesus incomodava os sacerdotes, também obsediados, também assediados, fazendo das leis de Deus negócio e comércio para eles se aproveitarem. Então, quando Jesus está crucificado, e vocês leem lá no filme, veem lá na Bíblia, e diz assim: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Jesus não estava dizendo só para os encarnados. Jesus estava vendo a multidão de espíritos que estavam ali festejando a crucificação do Mestre. Milhões de espíritos ali batendo palmas porque o Filho de Deus estava sendo crucificado. Não era para os encarnados que ele estava falando apenas. E quando aquele anjo chega até Jesus para consolá-lo, o que é que Jesus diz a ele? Os amigos espirituais nos falam, para que ele fosse até Judas, para que Judas fosse consolado, porque ele teria que recomeçar. Milhares de anos depois, Judas se suicida, milhares e milhares de anos reencarna, e agora trabalha ao lado do Mestre. Todos nós temos essa oportunidade bendita de sermos abraçados por Jesus, não importa o que fizemos. Mas precisamos passar pela desobsessão. Precisamos passar para ajudar a nós e aqueles espíritos que precisam dessa ajuda de luz, tirá-los da sombra deles mesmos, tirá-los do sofrimento deles mesmos, tirá-los do abismo de dor em que eles se enfiaram. Eles precisam de ajuda e nós estendemos as mãos. E eles dizem: eu não quero a sua mão, filho do Cordeiro, seguidor do Cordeiro, você me crucificou, você me queimou. E você não pode dizer que não, porque você não se lembra. Se você se lembrasse, diria: sim, fui eu. Não, não fui eu. Mas você não se lembra. Então você diz a ele o quê? Meu irmão, se assim eu o fiz, me perdoe. Hoje não sou mais o mesmo. Hoje eu realmente sigo a Jesus. Se você quer aceitar a minha ajuda, eu fico muito grato. Mesmo que não queira, ela está à sua disposição. É assim que a responsabilidade da casa amadurece. Prepara trabalhadores seguros. E a espiritualidade começa a trazer cada vez casos mais complexos, casos mais difíceis, porque os trabalhadores estão melhores, estão bem preparados. E aqueles que eles não conseguem socorrer, aguardam o tempo certo, irão para outra casa que já tem trabalhadores mais preparados. Portanto, não voltes a pecar para que não te aconteça algo pior, é um grande ensinamento de Jesus. Ele está dizendo para nós: depende de você entrar no reino dos céus. Não depende do quanto você ora. Jesus falou: não é pelo muito orardes que vocês serão ouvidos. Ele já falou logo de cara. Se assim não fosse, eu não teria dito. Jesus não tem meias palavras. Ah, talvez, pode ser, mais ou menos. Não existe isso. Não existe isso em Jesus. Jesus diz: o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Não é isso que ele faz? O que ele fez? Não deu a vida pelas ovelhas? A boa ovelha conhece a voz do bom pastor. Por que ele está dizendo isso? Porque haverá falsos pastores, maus pastores. Nós estamos vendo aos milhares aí na televisão. Milhares de falsos pastores. Você é a ovelha que escuta a voz do bom pastor ou a do mau pastor. E você segue o rebanho. Então, nesse sentido, esses espíritos que são marcados pela revolta, esses espíritos que são marcados pela dor, pelo sofrimento, eles precisam ser abraçados, acolhidos, ouvidos, curados, aliviados. Quando eu digo abraçados, é no sentido metafórico. Por que eu disse isso? Porque a minha experiência de quase 30 anos de casa espírita, uma vez eu disse a um espírito assim: meu irmão, depois de um diálogo muito difícil, ele não ia ficar mais aqui no nosso planeta, ele ia para um outro planeta, para um outro mundo, e ele tinha vindo para se falar um pouco da história dele e para se despedir, porque ele não queria partir, mas ele era obrigado.
Aí eu disse a ele assim: meu irmão, eu estava tão condoído por ele. O importante do trabalhador é você envolver com a história dele, não pode, né, ficar ouvindo por nada. Eu disse a ele assim: meu irmão, permita que eu lhe dê um abraço. É claro que eu não ia abraçar a médium, mas era um abraço em espírito, em alma. Aí ele disse assim para mim: não, você não pode me abraçar, porque se você me abraçar, eu lhe causarei grande mal, porque as energias que eu carrego dentro de mim vão ferir você, mesmo você querendo fazer o bem. Então o que eu aprendi com ele? Que mesmo ele partindo, diante de tanta perversidade que ele fez, não havia mais clima para ele no nosso mundo. Ele teve um momento de lucidez para dizer não para aquilo que ele estava acostumado a fazer. Ele estava acostumado a abraçar pessoas para fazer o mal, e ele disse não, porque senão eu vou te deixar doente, e partiu. Vejam a mudança que vai acontecendo gradativamente. Quantos milhares de anos, quanto tempo ele ficará, não sabemos. Mas as leis do Pai estão em todo o universo. Elas são as mesmas aqui na Terra ou em qualquer outra parte do universo. Elas são as mesmas para aqueles que trabalham com amor e para aqueles que trabalham com a dor. Cabe a nós escolhermos. Portanto, quando escolhemos trabalhar na desobsessão, temos que pensar bem: eu me preparei? Eu estudei? Eu conheço o meu coração? Eu não estou dizendo que precisamos ser puros, impecáveis, intocáveis. Não, mas eu estou lutando para melhorar. E quando eu luto para melhorar, eu já estou no processo de avançar. Então eu tenho permissão e eu tenho o direito de merecer a confiança dos amigos espirituais. Porque se o dia que eu entrar ali e eu não estiver bem, eu não dou passe. Mesmo que eu fique passando a mão, mesmo que eu fique fazendo os movimentos, eu fico isolado energeticamente. A minha mente acha que eu estou fazendo, mas não, porque a minha energia vai prejudicar aquele que está pedindo ajuda. E eles isolam. Por isso, adentrar a sala de passe exige responsabilidade para com você, para com aquele que vai entrar e para com os espíritos. E aquele que entra exige responsabilidade para se libertar desses espíritos e não angariar outros. Não ser aquele pratinho de mel que fica atraindo as vespas. Não ser isso. E como eu faço isso? Pela minha mente. Não preciso ficar estudando filosofia, não preciso ficar estudando teologia, não preciso ficar lendo livros de autoajuda. Não percam tempo com isso. Olhem para vocês mesmos. Eu sou uma pessoa que respondo agressivamente? Bom, esse é um defeito que eu tenho, que eu firo as pessoas. Eu vou procurar me controlar, vou procurar me equilibrar. Conseguirei todas as vezes? Claro que não. Mas, à medida que eu me esforço, isso vai diminuindo, em vez que outra acontece. Se eu tenho o hábito de ser maledicente, falar mal das pessoas, e quem não gosta, não é? De dar uma fofoquinha, não é mesmo? Tate a tate ali. Todos gostamos. Mas isso é terrível, porque o fato de nós ser maledicentes, nós causamos muito mal a outras pessoas. Veja um exemplo, antes que termine o meu tempo. Eu posso chegar para qualquer um de vocês e dizer assim: vamos supor que vocês têm um grande amigo ou uma grande amiga. Mas eu chego e digo assim para um de vocês: você sabe que aquela sua amiga ou aquele seu amigo está falando de você? Você confia nele? Abre teu olho e vou embora. E vou embora. Nunca mais você me vê. Sumo da tua vida. Mas aquela semente que eu plantei no seu coração, na sua mente, começa a frutificar. E você começa a olhar para aquele amigo sincero que você tem, de um olhar já desconfiado, um olhar de falta de se entregar.
Você começa a se envenenar com aquelas pequenas palavras que eu disse em menos de um minuto e sumi da sua vida. São assim que eles agem. Eles insinuam pensamentos em nós e somem. Depois voltam, insinuam mais um pouco e somem. E eu vou aceitando esses pensamentos. Eu vou acolhendo esses pensamentos, essas sugestões. E quando eu me vejo, eu estou sozinho. Eu não estou mais com meus pais, eu não estou mais com os meus amigos, eu estou isolado de tudo e de todos, enfiando a cara em um notebook ou em um computador, dentro de um quarto escuro, influenciado por espíritos, tanto por aqueles que estão ao meu redor, quanto por aqueles de quem eu estou assistindo o que eu estou assistindo. Porque não nos enganemos, os espíritos da época de Kardec não são mais os mesmos da nossa época. A espiritualidade se moderniza também. Ou acham que somos só nós que temos celulares? Que somos só nós que temos tecnologia? Antes não havia tecnologia. Hoje existe a tecnologia. Nós nos adaptamos. Eles também se adaptaram. E nós precisamos entender essas mudanças para poder trabalhar com os mesmos de forma eficaz, eficiente. Não aceitar essas induções mentais, essas projeções mentais. Porque o grande engano nosso é que, ao adentrar na sala de passe e passar por um tratamento de 4 ou 5 semanas, é acreditar que nós saímos curados. Isso não é verdade. Isso é uma ilusão da nossa mente. Nós queremos acreditar nisso. Mas 2, 3 semanas após o término do tratamento, as coisas voltam, recomeçam. E nós pensamos assim, aquela casa espírita, aqueles trabalhadores são fracos. Eles não têm força suficiente para lidar com essa turma que está comigo. Vou procurar outra, e é o que eles querem. Que você saia de onde é sério para procurar os curandeiros da vida, para procurar as fogueiras santas, né? Para você procurar situações de estética, de festa, mas que no fundo nada representam. Portanto, queridos amigos, a fonte dos nossos sofrimentos e a fonte que atrai os espíritos somos nós mesmos. Ao dizermos que Deus está nos castigando, não é uma realidade. Porque se Jesus diz que o Pai é amor, e o Pai que é amor não faz mal a ninguém, acolhe a tudo e a todos, então não é Deus que está nos castigando. São os nossos atos de ontem, de hoje ou de amanhã, que criam situações embaraçosas para nós, grandes sofrimentos, grandes dores, grandes perdas, para que possamos gradativamente entrar num processo de depressão. Por isso que a palavra é depressão. Você está no alto e você começa a cair. Então é depressão. Você vai caindo. E esse processo de depressão te leva para onde? Para o suicídio. Aquele que, mesmo tendo tudo, em termos de bem-estar da vida, é um vazio interior. É uma solidão. É uma angústia, é um desespero. E, portanto, as vozes que dizem, acaba com isso, não dói nada, é rápido, vamos lá, um dia após o outro, um dia após o outro, um dia após o outro, e você, em um determinado momento, acaba cedendo ao processo obsessivo e opta pelo suicídio. E aí, encontrará assim do outro lado, pessoal te aplaudindo, mas não são os amigos espirituais que vão aplaudir esse ato tresloucado, porque lembrem do mandamento de Jesus, um dos 10 mandamentos, não matarás, não é? Não é isso? A gente acha que não devemos matar o outro, mas não matarás é para nós também. Não mate-se. Matar é algo único. Ou você mata alguém, ou você se mata. E um dos 10 mandamentos está dizendo ali, não matarás. Portanto, respeito à vida.
Essa vida que o Pai nos dá, reencarnação após reencarnação, para nós irmos ao encontro da felicidade, que é uma lei. Todos nós seremos felizes. O tempo que levaremos para essa felicidade depende de nós. Mas nenhum de nós, nenhum dos irmãos que são atendidos, nenhum dos que estão aqui assistindo a nossa palestra, nenhum daqueles que estão chorando aqui, ou de esperança, ou de tristeza, está perdido. Todos estão fadados à felicidade, à luz divina. Mas esse caminhar, esse avançar, depende do quanto eu vou me comportar diante da vida. Diante da vida comigo mesmo, diante da vida com os meus pais, com a minha família, diante da vida com a sociedade, o quanto eu trabalho em mim, a sombra que eu ainda tenho. Que sombra é essa? O quanto eu tenho de maldade, o quanto eu tenho de perversidade, o quanto eu tenho de desequilíbrios. Todos nós temos. E a nossa grande luta não é contra os obsessores, é contra nós mesmos. Porque à medida que eu me equilibro, à medida que a minha mente se torna mais estável, mais segura, menos influência eu tenho desses espíritos, menos eles me alcançam, menos eles me dominam, e mais eu sinto a presença de amigos espirituais me ensinando como continuar nesse caminho. Desobsessão e responsabilidade. É para o trabalhador? Sim. É para a casa espírita? Claro. Mas também é para aquele que frequenta, para aquele que pede ajuda. Se ele não tiver essa responsabilidade de cuidar de si, e esse cuidar de si não é orar na hora de dormir, mas eu oro, outro dia eu ouvi isso. Antônio, eu oro todas as noites. Eu oro. Como você ora? Eu oro. Com Deus me deito, com Deus me levanto. É mais ou menos isso que as pessoas fazem, né? Senhor, cuida da minha alma, que eu possa ficar em paz, que eu possa ter um sono tranquilo. Mas não é essa oração que determina com quem você estará na hora que você sai do corpo. Porque todos nós saímos do corpo na hora de dormir. Não é a oração. É o que você fez durante o dia que determina para onde você vai. É isso que determina. Para onde você caminha. Ao sair do corpo, se eu trabalhei no bem, se meus pensamentos foram melhores, se eu procurei me equilibrar, se eu me esforcei, eu vou me unir aos amigos espirituais. Mas se eu sou alguém que enganou, que roubou, que foi perverso, que fez o maior das tragédias possíveis, não adianta eu orar. Eu irei para aqueles que estão na mesma sintonia que eu. Terminando, os assaltantes de banco oram antes de assaltar o banco. Não oram? Dão os braços, não é? Dão os braços e pedem: Jesus, Senhor, meu Pai, nos proteja, nos abençoe, que o nosso assalto dê certo, que possamos angariar uma grande fortuna. Não é assim? Que as nossas armas funcionem. Eles oram. Percebem que não é a oração? Quem é que está ali ao lado deles enquanto eles estão orando? Os amigos espirituais? Não, o que determina é a intenção. São os espíritos que vão fazer com que eles façam isso. Que vão fazer com que eles matem, com que eles explodam, com que eles assaltem. É dessa forma. Então é o que está no coração. Daí, fechando, que Jesus fala: não é pelo muito orardes que vocês serão atendidos, mas pelo que está no seu coração. Então, desobsessão e responsabilidade, assim, numa pincelada, é isso. Bem, procure lembrar dessas colocações e que possamos, numa outra oportunidade, talvez falar de um outro tema, de uma outra coisa. Alguém tem alguma pergunta? Ou ficaram assustados? Fui leve, né? Não peguei pesado. Né? Dei uns exemplos até engraçados para vocês. Muito bem. Vamos fazer a nossa prece? Então eu vou dar uma dica para vocês. Fechem os olhos, assim, tranquilamente. Não fica, será que eu tenho que respirar fundo? Será que eu tenho que respirar leve? Não. Feche os olhos e só presta atenção na respiração. Né? Então, por exemplo,
bem, se ela estiver leve, é leve, não importa. E você vai respirando e contando. 1, quando soltar o ar, conta 2. Quando respirar de novo, conta 3. Se chegar a 10, volta no 1, tá bom? Enquanto nós vamos fazendo a prece, vocês vão perceber que vocês vão ficando mais leves, vocês vão ficando muito mais confortáveis, e talvez alguns até comecem a perceber a espiritualidade que está aqui na casa. Bem? Querido Mestre Jesus, que os teus mensageiros de luz que aqui estão, que aqueles que também estão aqui carregando as suas dores, seus sofrimentos, sejam banhados pelo teu amor. Nossos corações, querido Mestre, muitas vezes se entristecem diante das grandes dificuldades da vida encarnada. Mas quando levantamos os olhos e o nosso pensamento te alcança, sabemos que cuida de nós. Sabemos, Mestre, que ao pequeno sinal sincero de cada um, os teus mensageiros estão ao nosso lado. Sabemos também, Mestre, que somos capazes de socorrer mesmo com as dores que temos. Assim sendo, permita-nos aliviar dores, permita-nos curar feridas, permita-nos aliviar sofrimentos. Quando disseste, ide curai em meu nome, nós aqui nos apresentamos e te pedimos, dá-nos a honra de sermos trabalhadores da última hora na tua seara de amor. Ilumina-nos, abençoa-nos, proteja-nos ao nosso lar, aos nossos adversários, aos nossos inimigos, que sejamos todos um dia uma grande família de amor, de irmãos, como assim nos ensinou. Que fiquemos na tua paz e na tua luz, hoje e sempre.